Capítulo 1215, Execução rápida. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lashon é o padrinho me matar. O deus verdadeiro de terceiro grau do pavilhão do dragão amarelo ficou chocado a princípio, mas rapidamente começou a rir. Embora ele tenha se saído pior em sua troca anterior com Zhao Feng, isso não significa que Zhao Feng poderia matá-lo. Deixe-me ver como você vai conseguir me matar. Um sorriso brincalhão apareceu no rosto do deus verdadeiro de terceiro grau. Zhao Feng era forte, tinha muitas técnicas e talvez até uma poderosa arma divina. No entanto, mesmo que ele não fosse páreo para Zhao Feng, se ele decidisse fugir com todas as suas forças, Zhao Feng seria capaz de alcançá-lo e matá-lo. Afinal, na situação atual, Zhao Feng era quem estava sendo perseguido. Além disso, essa ação ignorante e impulsiva de Zhao Feng era exatamente o que ele queria. Enquanto ele pudesse segurar Zhao Feng, os reforços do pavilhão do dragão amarelo teriam tempo para alcançá-lo. Quando essa hora chegasse, Zhao Feng teria muita dificuldade para escapar. O deus verdadeiro de terceiro grau de repente começou a crescer e uma camada de escamas amarelo escuras apareceu em seu corpo. Ele apareceu como uma montanha majestosa enquanto reunia a energia terrestre do mundo. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Zhao Feng reuniu sua própria energia e de repente disparou uma palma de 5 cores. Esta palma era tão grande quanto uma montanha e crepitava por toda parte com eletricidade. Desta vez, Zhao Feng fundiu a intenção dos 5 elementos em seu ataque: metal, madeira, água, fogo, terra. Esses 5 intenções podem estar apenas no primeiro grau, mas o poder formado pela combinação deles não pode ser subestimado. À medida que a palma de 5 cores avançava, ela absorvia a intenção dos 5 elementos do mundo para se fortalecer. Que energia de intenção poderosa! O deus verdadeiro de terceiro grau ficou pasmo. A palma que Zhao Feng usava agora era exatamente a mesma que ele usava antes, mas o poder estava em um nível totalmente novo. Isso significava que Zhao Feng pegou leve com ele antes. Esse pensamento deixou o deus verdadeiro de terceiro grau extremamente infeliz. HMPH. O deus verdadeiro bufou com raiva enquanto ativava sua linhagem. Kabum! Um vasto e pesado poder explodiu de seu corpo. O corpo do deus verdadeiro inchou e ele finalmente assumiu uma forma intermediária entre o homem e o dragão. Depois de ativar sua linhagem, ele deu um soco com seus braços enormes, agora cobertos por escamas amarelo escuras. Raça dragão serpente terrestre. Anninger gritou em advertência. A raça dragão serpente terrestre estava classificada como 619 entre as 10.000 raças antigas. Era famoso por sua força e capacidade defensiva. Eles também tinham uma habilidade única para compreender a intenção da Terra. Bang! Bang! A palma de 5 cores se chocou contra o deus verdadeiro transformado, enviando ondas poderosas de energia de intenção por todo o mundo. Anninger, que estava apenas no auge do reino da luz mística, sentiu uma pressão desconfortável em seu corpo, tendo dificuldade para respirar. Ela imediatamente recuou para uma distância extremamente longa. Quão forte! Não pensei que este jovem fosse tão poderoso. Os belos olhos de Anninger focaram em Zhao Feng. Mas de repente, a palma relâmpago de 5 cores, que tinha sido bloqueada pelo deus verdadeiro de terceiro grau, explodiu como uma chama cor de sangue que imediatamente engolfou o deus verdadeiro. Esta chama tinha propriedades corrosivas muito poderosas e era extremamente difícil de extinguir. Essa força de linhagem! O deus verdadeiro começou a uivar. Esta linhagem parecia ser ainda mais forte do que sua linhagem da raça dragão serpente terrestre. Enquanto essa chama queimava, ele podia sentir seu sangue queimando. Em seu sofrimento extremo, ele também podia sentir seu Yuan-Qi enfraquecendo. A intenção do fogo de Zhao Feng já havia alcançado o primeiro grau, e ao aprender os 5 elementos tornam-se da técnica do vento e relâmpago dos 5 elementos, só a intenção do fogo estava prestes a atingir o segundo grau. Por esta razão, a combinação da intenção do fogo de Zhao Feng e da linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue produziu um nível anormal de poder.
Chama ocular do relâmpago da tribulação. Uma esfera de relâmpago se condensou no olho esquerdo de Zhao Feng. Agora que o Deus verdadeiro foi ferido pela linhagem ancestral do sol demoníaco de sangue, Zhao Feng poderia atacar diretamente. Bang! Uma chama torcida de relâmpago da tribulação, carregando uma terrível intenção da alma, explodiu no rosto do Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro gritou. Era apenas seu corpo sendo queimado pelas chamas antes, mas agora parecia que sua alma estava sendo dilacerada, a dor torturante de 10.000 cortes constantemente bombardeando sua mente. Palma que envolve o céu. Zhao Feng mudou seus ataques, circulando sua intenção do espaço-tempo para usar uma técnica diferente. A intenção do espaço de Zhao Feng estava no segundo grau e sua intenção do tempo estava no primeiro grau, e a própria palma que envolve o céu era uma técnica de classificação divina de qualidade média. Esta técnica de palma era muito mais poderosa do que a palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Vários palmas que envolve o céu viajaram através do espaço, quase imediatamente aparecendo na frente do Deus verdadeiro de terceiro grau. Em sua agonia de dor, o Deus verdadeiro não estava em nenhum lugar para resistir e foi atingido pelas palmas. Ondas espaciais enormes varreram os arredores, fazendo até mesmo o espaço circundante tremer. O Deus verdadeiro voou para trás vários milhares de quilômetros, deixando um caminho horrível de sangue em seu rastro. Neste momento, sua alma, linhagem sanguínea e corpo estavam gravemente feridos. Ele nem mesmo tinha 40% de sua força máxima. Correr. O Deus verdadeiro voltou a fugir com medo. Bzzz. A intenção do espaço surgiu quando ele começou a ativar sua técnica de fuga. Um Deus verdadeiro de terceiro grau poderia perder tão facilmente. Anninger ficou paralisada de choque. Com base na condição atual do Deus verdadeiro, mesmo que ele fugisse com todas as suas forças, Zhao Feng muito provavelmente o alcançaria e o mataria. No entanto, Zhao Feng provavelmente não iria persegui-lo, já que os especialistas do pavilhão do dragão amarelo estavam vindo para cá neste exato momento. Você acha que pode escapar? Zhao Feng perguntou friamente, o olho espiritual de Deus surgindo com intenção do espaço enquanto bloqueava a região. Olho do bloqueio espacial. Uma energia espacial invisível espalhou-se pelo espaço circundante. Zhao Feng bloqueou a área para dezenas de milhares de quilômetros ao redor do Deus verdadeiro. Ele não podia usar sua técnica de escape espacial, e até mesmo seu uso da intenção do espaço era bastante restrito. O que? Você também conhece uma arte secreta como esta? O Deus verdadeiro gritou em pânico. A intenção do espaço era muito difícil de compreender e as técnicas espaciais também eram extremamente raras. Este Deus verdadeiro de terceiro grau tinha apenas uma arma divina de baixa qualidade capaz de bloquear o espaço, mas Zhao Feng poderia usar uma técnica de linhagem ocular espacial que poderia bloquear o espaço. Chama ocular do relâmpago da tribulação. Zhao Feng não tinha tempo para bobagens e imediatamente usou sua técnica de linhagem ocular. Kakrapk. Fogo violeta explodiu sobre a cabeça do Deus verdadeiro. As chamas do relâmpago causaram estragos em seu corpo e alma. Poupe-me. O Deus verdadeiro já estava ferido, então ele naturalmente não poderia suportar esse tormento adicional. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Depois de usar sua técnica ocular, Zhao Feng usou outra habilidade poderosa. Bang! Bang! Ondas enormes de energia de intenção varreram em direção ao Deus verdadeiro. Anninger olhou à distância, sem ousar acreditar em seus olhos. Um quase-deus conseguiu ferir gravemente um Deus verdadeiro de terceiro grau com a velocidade de um relâmpago e até parecia pronto para tirar sua vida. Este jovem de cabelos dourados não era realmente algum gênio quase-deus de uma facção de 5 estrelas? Chama ocular do relâmpago da tribulação. Zhao Feng usou uma última vez a técnica para acabar com a vida do Deus verdadeiro de terceiro grau. Vamos lá. Depois de matar o Deus verdadeiro de terceiro grau, Zhao Feng pegou Anninger e fugiu imediatamente.
Zhao Feng tinha usado tudo, exceto seus trunfos, para matar rapidamente esse deus verdadeiro. Além disso, usar aquelas técnicas consecutivas de linhagem ocular e outras habilidades era muito desgastante para Zhao Feng. Se ele encontrasse outro deus verdadeiro de terceiro grau, Zhao Feng provavelmente não seria capaz de lutar contra ele. Não muito tempo depois, uma enorme pressão que poderia esmagar todas as coisas no mundo desceu sobre a cena. Dois anciãos como uma aura incrível chegaram ao lugar onde o deus verdadeiro de terceiro grau havia caído. Um deles era o deus verdadeiro Zongtu. Houve uma batalha aqui e sinto o cheiro da morte. O deus verdadeiro Zongtu disse com uma cara taciturna. A token de mensagem que ele tinha não conseguia entrar em contato com o deus verdadeiro de terceiro grau, então era óbvio o que tinha acontecido. Aquele pirralho tem a habilidade de matar um deus verdadeiro de terceiro grau. O deus verdadeiro Zongtu disse em descrença. Você e eu somos tão rápidos. Mesmo que aquele garoto tivesse a força de um deus verdadeiro de terceiro grau, ele não poderia ter matado um tão rapidamente. O outro ancião disse. Parece que ele teve a ajuda de outra pessoa, ou então ele tem algum tesouro precioso. O deus verdadeiro Zongtu concluiu. Não podemos deixar ele e Anninger irem. As duas figuras decolaram como uma varredura de suas mangas. Junto com Anninger, Zhao Feng usou o movimento instantâneo várias vezes, parando apenas depois de cobrir 5 milhões de quilômetros. Movimento instantâneo já era uma técnica muito desgastante, e Zhao Feng estava carregando alguém com ele em cima disso. Usá-lo consecutivamente quase 10 vezes era essencialmente seu limite. Claro, se não fosse pelo fato de que Zhao Feng acabou de conhecer Anninger e não confiava muito nela, ele a teria enviado para o manto do espaço-tempo ou sua dimensão interespacial. Ele não podia expor levianamente o segredo do manto do espaço-tempo, e havia incontáveis tesouros em sua dimensão interespacial que qualquer pessoa abaixo do nível Deus antigo desejaria. Minha mais profunda gratidão pela ajuda do benfeitor. Esta jovem senhorita não sabe como retribuir a você. Anninger expressou seus agradecimentos a Zhao Feng. Anninger então usou sua intenção ocular, enviando uma onda extremamente suave de intenção da vida no corpo de Zhao Feng. Em um flash, Zhao Feng se sentiu revigorado, sua exaustão foi embora. Ao mesmo tempo, a energia vital começou a curar lentamente seus ferimentos, até nutrir seu corpo e restaurou seu Yuan Qi. Que habilidade desafiadora do céu! Zhao Feng estava surpreso. Se o cultivo de Anninger fosse apenas um pouco mais alto, os efeitos de seu tratamento seriam ainda maiores, e poderia até mesmo ser capaz de aumentar o nível de cultivo de Zhao Feng. Sob o tratamento do olho da vida, Zhao Feng recuperou rapidamente para sua condição ideal. Apenas me chame de Zhao Feng. Zhao Feng simplesmente respondeu. A jornada para as zonas Ling seria extremamente longa, e Zhao Feng achou bastante desconfortável ser chamado de benfeitor. Teremos que percorrer um longo caminho até lá. Vamos encontrar um salão espiritual de trocas e obter o mapa. O mapa atual de Zhao Feng tinha um alcance muito limitado. Se ele ia percorrer um longo caminho, ele naturalmente precisava conseguir um novo mapa. Os salões espirituais de troca eram muito fáceis de encontrar, mas eram divididos de acordo com a classificação. Quanto mais forte a facção que controlava o salão espiritual de trocas, mais alta será sua classificação e maiores serão as negociações que ocorrerão neles. Após 3 meses, Zhao Feng e Anninger deixaram os limites do portão da grama espiritual e do pavilhão do dragão amarelo e chegaram a um salão espiritual de trocas. Havia uma área especial no salão espiritual de trocas onde, se alguém pagasse uma taxa, poderia abrir uma barraca. O dono da barraca poderia expor seus próprios produtos e usá-los para trocar pelos itens que desejasse. Zhao Feng pagou os cristais divinos e abriu uma barraca. Depois de pensar sobre isso por um momento, ele pegou 2 tesouros de cultivo que ele obteve do ninho da Fênix. Posteriormente, Zhao Feng tirou uma placa de madeira e escreveu em palavras grandes, trocando por um mapa da área. Isso é grama verde do lótus do céu negro e fruta da essência dourada.
O dono da barraca ao lado da de Zhao Feng viu os 2 itens que Zhao Feng havia tirado, e seus olhos instantaneamente arderam de desejo.